existe uma técnica de estudo, algum direcionamento, né, para ajudar essas pessoas que você... Enfim, algum conselho, se você de repente puder estudar tal coisa, isso vai te ajudar a pensar. Existe algum assim? Eu acho que a primeira coisa é ler. Tem que acostumar a ler. O melhor vício que a pessoa pode ter na vida é ficar obcecado por leitura, viciado em leitura. Então, é ler. Hoje em dia, eu leio um livro a cada 2 semanas. Né? Eu já cheguei a ler um livro por semana. Eu falo assim, leiam. Agora, leiam, pode ler de itens da própria teoria do pensamento, estruturação, planejamento, itens de mercado. Assim, leiam. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Quando você se acostuma a ler e a pensar, você aprende a aprender. O segundo ponto que você tem que ter é o seguinte, toda vez que você olhar para uma atividade, olhe de maneira diferente. Ou seja, nunca faça atividade 2 vezes da mesma maneira. Pense em como pode melhorar. Né? Quais as lições que você pode ter e o que você pode melhorar. Isso aí eu chamo de compromisso com a modernidade. Né? Como você pode melhorar aquilo que você já fez e vai fazer de novo. Mesmo que sejam coisas semelhantes. Sempre existe uma forma de fazer melhor. Tem que ser obcecado por isso, tá certo? E é interessante para quem está já na universidade, além desses 2 itens, né? Para quem está na universidade, acho que é muito importante fazer um curso do PMI, né? Que é o PMI, ele dá, né? O Project Management, ele dá uma metodologia e uma organização mental num projeto, né, num empreendimento, numa obra. Ele treina você para olhar de uma maneira sistematizada. Quando você olha de uma maneira sistematizada, você pode até não ter olhado da forma mais perfeita, mas a segunda vez que você olhar, ele te treina você olhar várias vezes, você melhorando essa sistematização. Né? Então, assim, basicamente são esses 3 itens. Entendi. E para fechar, seu Otto, imagina que tem alguém, né, nos assistindo agora, ouvindo nas plataformas de áudio, alguém que tem interesse em conhecer um projeto do seu Otto, o que essa pessoa tem que fazer? Bom, nós temos um site, né, mas é um site mais comercial, né, que ele mostra as obras que nós fizemos. Hoje nós terminamos em 2 anos 3 obras, né, 2 anos e meio, 3 obras, né, 3 obras, e com Covid e tudo, nós conseguimos terminar essas obras, com um pouquinho de atraso, mas atrasaram muito pouco. Né, e eu acredito que ao longo do tempo, nós vamos mostrando, né, o que nós vamos fazendo. O novo ciclo de obra que nós vamos começar é um ciclo tem bastante novidade em relação do que nós fizemos. Né? E isso depois eu vou encontrar uma maneira da gente filmar, da gente mostrar, né, de eu passar dados reais do que estão acontecendo, como é que está acontecendo a produtividade, o que deu certo, o que não deu certo. Né? Então, acho que eu vou encontrar uma maneira de ir divulgando isso. Não, é bem interessante. Inclusive, eu vou receber aqui o Nilson Tsui para falar sobre ACM, né? As aplicações, né, que se encaixa muito bem também aí enfim, em alguns tipos de fachadas. Então, assim, eu vou trazer muito conteúdo aqui e é muito importante que a gente crie, né, essas conexões. Então, se eu sou um estudante, eu quero conhecer de repente, eu quero visitar uma obra, né? Acho que existe essa possibilidade, eu acredito, você é uma pessoa muito... você dá muita abertura, né, para essa geração, acho que você está construindo aí essa base, então... Eu quero incomodar a nova geração para eles saírem da caixinha, né, saírem da mesmice, né? Porque assim, o futuro da construção é deles. Né? É deles. Assim. Eu acho que tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Eu acho que para quem quer inovar, seu Otto, cola no seu Otto que tem bastante oportunidade aí.
né? Então, tem mais alguma coisa, algum assunto? Eu sei que a gente vai conversar mais, mas eu queria, em um outro momento, e eu queria que você fizesse um convite para 3 pessoas. Na verdade, essas pessoas têm que vir aqui, né, para participar de um bate-papo com você. Olha, eu poderia convidar muitas pessoas, né? Tem 3 pessoas que eu gosto muito e são pessoas que têm muito a acrescentar e estão inovando. A primeira delas, eu acho que valeria a pena uma conversa com o professor Vanderlei John, da Escola Politécnica. Fale um pouco sobre o Vanderlei. Vanderlei ele é professor, doutor, né? E ele é um pesquisador na área de materiais, né? Então, ele tem uma capacidade gigantesca, né, de ver a construção civil do ponto de vista de emissão de carbono, né, do ponto de vista de redução de consumo de energia, né? Então, é fantástico. Ele é uma pessoa que eu tenho aprendido muito. E esse é um tema muito importante, inclusive aí acho que está muito em alta, né? Então o Vanderlei está convidado para fazer um bate-papo. Inclusive, se você vem junto, tá? Tá prometido. Tá. Ele, por exemplo, está desenvolvendo o consumo, ele está reduzindo nas pesquisas dele, reduzindo o consumo de cimento em concretos de altíssima resistência a 1/3 do que hoje nós gastamos. Bem interessante. Então, esse é o tema de um podcast, vamos falar com o Vanderlei. E quem é o próximo próximo podcast? Outro bastante interessante, né, o Carlos Franco, né? Ele é um engenheiro, ele é um projetista estrutural voltado a pré-moldados. Além de ser uma pessoa extremamente inteligente, né? Ele é filho de um grande amigo meu, que infelizmente morreu, né? Que é o professor Franco, né? Da Poli. Mas ele pesquisa e ele desenvolve sistemas em concreto, né? E em concreto que possa conversar com aço, né? Que ele tem feito muito trabalho interessante nesse sentido. Acho que vale a pena. Quando você fala de construção mista, aquele último projeto que eu visitei, eu achei bem interessante essa mistura. Isso, eu tenho usado muito ele, tenho conversado muito com ele para o desenvolvimento dos sistemas, né? E a próxima? Então está convidado, tá? Depois a gente alinha aí as datas para a gente bater esse papo. E outra é uma profissional, né, quase garota, né, mas é uma profissional em estruturas metálicas, né, que é a Rosane Bevilacqua. Ela hoje trabalha na Gerdau, mas ela tem uma visão muito estratégica, muito interessante, né, do uso do aço, né, e ela tem me ajudado muito, com muitas ideias, né, no desenvolvimento do meu processo construtivo, né. Dá para a gente ficar falando aqui mais umas 4 horas de pessoas interessantes. Aliás, uma coisa que eu tive na vida foi sorte de encontrar pessoas, né, que me ajudaram, pessoas excelentes, né, ao longo de todo o tempo. Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Como que, né, o que você fez para construir essa carreira tão brilhante que você construiu? E eu ouço falar muito bem de você no mercado e principalmente essa questão de inovação. Você tem uma inquietação por inovação absurda, né? Eu acho que eu tive sorte de trabalhar nas melhores empresas do mercado, né? Eu tive 3 empresas, foram as empresas que eu trabalhei em poucas empresas, eu fiquei sempre 12 anos nas empresas, né? E essas empresas me deram a oportunidade de desenvolver muita coisa, né? Então, eu pude desenvolver muita coisa e eu pude conviver com excelentes equipes, né? Eu pude liderar equipes excelentes, tá certo? Mas eu tive também contatos, né, com profissionais que me ajudaram muito, né? Então, assim, eu tive sorte. Na verdade, na minha vida profissional, o que eu posso falar é que eu tive sorte. E para as pessoas, eu acredito de fato em sorte, mas acho que você correu atrás dessa sorte, né? Acho que eu acredito em sorte e mérito, né? Porque assim, você teve a oportunidade, correu atrás, batalhou e chegou onde chegou, né? Então, eu acho que eu tive mais sorte, assim, quando a sorte é tão boa, você não pode deixar de aproveitar, entendeu? Só se eu fosse muito burro de não aproveitar. Então, assim, tem gente que é esforçado, trabalha, competente, mas trabalha, às vezes, em empresas
empresas que não são boas, né? Que não dão oportunidade, tem chefe tóxico, né? Eu tive excelentes empresas, eu trabalhei em excelentes empresas que me deram oportunidade, né? Respeito, oportunidade, né? Oportunidade de criar, né? Então, assim, isso é sorte. Infelizmente, muita gente, a maior parte do mercado é tóxico. Né? Isso é uma coisa que eu tento... Eu tenho um sonho que é ver as pessoas tendo essa sorte, por exemplo, de poder trabalhar numa empresa onde ela consiga se planejar ao ponto de, eu quero ir ao supermercado, eu posso me programar para não ter que comprometer o meu final de semana para ir a um supermercado, para ir a um banco, enfim, eu acho que... E principalmente a oportunidade de você criar. A empresa te dá muito mais até do que o supermercado. A empresa te dá a oportunidade de você criar, de você fazer diferença, de você extravasar a sua criatividade. O ser humano é criativo. Né? Você pode abafar isso, né? Você pode matar essa criatividade. Né? Mas quando você encontra empresas e profissionais que você trabalha, equipes, até que você está liderando, que dão essa oportunidade a você, é uma sorte muito grande. É uma sorte. Acho que a coisa fica leve, né? Acho que o clima fica leve, a coisa flui. Né? Acho que... É uma semente, né? Todos nós somos uma semente. Quando essa semente cai num solo bem irrigado, né? com bastante fértil, né? Você, assim, o desenvolvimento é natural. Né? Isso... Celto, realmente é muito prazeroso falar com você. Fiquei muito, muito feliz com o nosso bate-papo. Tenho muitas outras coisas para te perguntar, mas infelizmente o nosso tempo está curto. Teremos essa oportunidade aí de conversar, né, com outros convidados, inclusive quando a Rosane, no dia que a Rosane estiver, seria interessante se você conseguisse trazer... Qual que é o nome da sua engenheira? Marina. Seria muito interessante ter nessa mesa aqui a Rosane, a Marina e o Ceoto para bater esse papo. A mais nova é a Marina. Mas eu posso trazer as duas engenheiras que eu tenho aqui, mais uma arquiteta. Eu posso encher de mulheres de excelente qualidade. Vamos aqui. Conversar, porque assim, eu tenho esse desafio. Bia Bidala. Né? Vamos conversar, porque eu acho que eu estou muito contente com a penetração da mulher no setor da construção. Eu acredito que vai trazer, de fato, muita qualidade. E qualidade é uma coisa que a gente precisa muito, porque... Elas têm muito que ensinar para a gente. Tem muito que ensinar, né? Qualidade e cuidado. Então, eu recebi hoje aqui o Luiz Henrique Ceoto e em breve aí teremos novos convidados e, claro, o Ceoto junto. Pode contar comigo sempre que você precisar.